E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Sapiens Talks. Estamos aqui com mais um episódio hoje, um convidado super especial. Hoje estamos aqui com a Renata, fundadora da BPay. Seja muito bem-vinda, Renata, ao nosso podcast do Passeio Sapiens. Obrigada, muito orgulhosa, muito feliz pelo convite, gratidão. Espero que a gente possa trocar aí bons conhecimentos, né? Trocar bastante coisa nesse bate-papo gostoso que vamos ter agora. Tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. Eu tenho muita curiosidade sobre a BPay. Já há muito tempo que eu vejo a BPay e eu confesso que nunca fui a fundo para entender a história da BPay, como surgiu. E hoje a gente vai ter oportunidade para isso. Topa? Claro, vamos lá. Então vamos lá. Eu queria começar, antes de falar sobre a BPay, eu queria falar sobre a Renata, que tá aqui na minha frente. Queria entender um pouquinho, Renata, do teu background, né? O que tá por trás da Renata, quem é a Renata, para saber como é que ela chegou até aqui. Pode contar um pouquinho da tua Tá, trajetória eu pra vou gente? tentar contar a história da maneira mais curta possível, mas ela tem muitos detalhes interessantes. Mas a Renata é uma ex-frustrada médica Sério? que entrou para a Universidade de Brasília na tentativa de estudar medicina. Não passei, fui fazer biologia, estudei biologia. E depois de algum tempo eu falei, não é nada disso que eu quero, e fui estudar comunicação. Então eu sou uma publicitária. Depois, ao longo da minha carreira, eu fiz 2 MBAs em marketing, também em administração. E também sou filha de 2 funcionários públicos, ou seja, para frustração dos meus pais, eu sou empreendedora, porque eu acho que a minha carreira teria me levado ao funcionalismo público, né? Mas não teve jeito, né? O DNA aqui, o sangue vibrando aqui nas veias, não teve jeito, virei empreendedora. Então, desde meus 19 anos, eu empreendo. Que legal, que bacana. Isso vocês moravam, tu tinha comentado comigo antes, moravam em Brasília, né? Sim, É, sou uma carioca fajuta, né? Nasci no Rio, mas saí muito cedo, com 1 ano e meio, morei no exterior. Depois voltei e morei a minha vida toda em Brasília, aqui em Floripa desde 2019. E como é que tu começou a empreender? Tu falou que teus pais eram funcionários públicos, geralmente eles se espelham nos pais, né? E como é que tu resolveu assim, vou empreender? A história da medicina é até muito engraçada, porque meu pai também estudou medicina, quer dizer, tentou estudar medicina, não conseguiu, então muito da parte de tentar estudar medicina vinha dele, né? Aham. Mas no fundo, eu sou uma aquariana meio rebelde, assim, eu nunca consegui viver muito no status quo. Uhum. E a primeira empresa surgiu dentro da própria universidade, quando eu estudava, fazia publicidade. Então, de lá, a gente montou a empresa júnior da faculdade e depois essa empresa virou a chamada Locus Comunicação, que eu dizia que foi minha grande escola. Fiquei durante 6 anos nela. Eu só realmente saí porque eu fiquei grávida Uhum. aos 25 anos, 26 anos, e não tive como manter, porque a minha sócia também ficou grávida, e aí as duas grávidas ao mesmo tempo, não tinha como tocar a empresa, né? E aí, sim, aí acabei indo um pouco para o mundo corporativo. Mas, enfim, é isso, essa é a minha história, né? Uma pessoa que nunca aceitou viver no status quo do funcionalismo público, porque ninguém me exportava, na verdade, eu acho. Então, a Locus foi a tua primeira empresa, a tua primeira experiência empreendendo, que era na tua Exatamente. área de formação. Isso, era uma agência de publicidade. A gente chegou a ganhar até a conta do Sebrae na época. E Ah, ter é? 12 funcionários, isso aos 22 anos. Foi Que bem legal. bacana. Mas a BPay, ela não tem uma relação direta com a tua área de formação. Como é que tu Não, chegou? Como é que surgiu a BPay? Vamos lá, vamos falar sobre a BPay agora. Como é vamos que lá. surgiu? Então, eu tive uma quebra de vida muito, muito dura, assim, em 2015. Eu me separei de um casamento de 20 anos. Eu me separei da última empresa que eu tinha, RSC2. Eu saí de tudo e me vi olhando para as paredes e falando, cara, eu preciso me reinventar. Eu quero estar na Tailândia, piscar o olho e meu dinheiro está caindo na conta. Eu não quero que dependa de mim, né? O meu ganho financeiro somente de mim. Eu preciso inventar alguma coisa que consiga me dar uma renda recorrente. Uhum. E aí eu falei, é tecnologia. E aí o que eu fiz? Eu fui embora e fui morar no Vale do Silício. Eu fui para o berço de onde a tecnologia, né? A gente sabe onde a tecnologia ali bomba. Uhum. Fui para lá, me inscrevi num curso em Stanford. Fui estudar durante 4 meses em Stanford. Fiz um Uhum. curso de Continuing Studies, que eles chamam, né? Que é um executivo. Uhum. E fui para lá, sem nada na cabeça. E na época eu já tinha conhecido uma pessoa que acabou indo comigo nessa viagem, um namorado, que hoje é meu sócio, o Alexandre, que hoje infelizmente não pode estar aqui, mas é meu sócio, é sócio fundador aqui da empresa. E lá, morando nos Estados Unidos, né, a gente gostava muito de ir ao supermercado, eu cozinhava em casa e tal. E sempre que eu ia ao supermercado, eu odiava ficar na fila. Então, Uhum. eu adorava ir.
como eu gosto de ir ao supermercado, mas na hora que chega na fila, tudo vai por água abaixo. Aquela experiência de tirar tudo do carrinho, botar na esteira, da esteira pro saco, do saco pro carrinho. Aquilo ali, pra mim, era a coisa mais estúpida que eu já vi. Vivi isso no Brasil, vivi isso lá. Eu falava, não é possível, tem que ter alguma coisa que melhore isso. E foi ali que surgiu, no Vale do Silício, a ideia da BPay, né? Que era muito diferente do que a gente faz hoje. Muito não, mas é um pouco diferente do que a gente faz hoje, que era a ideia de poder ir ao supermercado físico, pegar o seu celular e ir bipando tudo que você desejava, passear literalmente no supermercado sem carregar nada, pagar e ir embora e o supermercado levar para você essa compra, né? Então, na época estava surgindo o Internet Banking, a gente estava fora do país, então a gente via que era possível pagar fora, o e-commerce ainda era uma coisa que estava iniciando. E foi assim que a BPay surgiu, a ideia da BPay surgiu. Quando a gente voltou ao Brasil, a gente validou essa ideia junto aos supermercadistas e implantamos essa ideia. E foi um sucesso. Poxa, que legal. Só que veio a pandemia e aí a gente teve o efeito inverso. Os supermercados que a gente conseguia trabalhar, era para supermercados, né? Falaram, desliga isso porque todo mundo está usando e eu não consigo entregar. E aí, em 2020, a gente se viu de novo. Poxa, agora a gente desenvolveu um produto, a gente acreditava numa mudança cultural absurda e nós descobrimos que esse mercado é nice to have. E a gente precisa achar um mercado must have. E foi aí que a gente caiu em lojas autônomas. Interessante. Pô, esse sonho de vocês, né? Como você comentou, aquela experiência de ir no mercado. E, puxa, realmente, o sistema onde você tem que passar no caixa, aquela parte demorada, tem fila, aquilo ali assim, é frustrante para todo mundo. Eu vou admitir, eu odeio ir no supermercado. Eu odeio, evito ao máximo no supermercado. Esse final de semana, a minha mulher falou, vamos no mercado e tudo mais. Eu falei, tá, vamos. Chegou lá, tinha uma fila gigante, falei pra ela, não, vamos em outro. Vamos em outro. Sim, a fila, ela mata a experiência, né? Não, eu sou um cara que não gosta. Se tivesse um negócio mais automático, mais rápido, só vai assim, ó, vai pegando e botando na tua sacola e vai embora, eu iria. Agora, ter que ficar indo pra fila é um negócio que eu realmente, assim, ó, pra mim parece uma perda de tempo muito grande. E aí muita gente pergunta, Renata, você tá indo contra porque o e-commerce vai substituir. Não, a relação com a comida, ela não é a mesma que uma relação com um livro, com uma roupa. A gente quer ver a comida, a gente quer pegar na comida, a gente quer pensar em ideias. Quando você vai ao supermercado, ninguém vai com uma listinha e compra aquilo que está na listinha. Sempre compra mais. E na hora que você mantém essa pessoa dentro do supermercado e tira dela a limitação física de um carrinho, ela compra mais, sem perceber. Ao contrário, tendo o controle das compras dela na mão. Então, a gente conseguiu entregar aumento de 18% em ticket médio dentro de supermercados, o que é um negócio gigantesco, né? Só que é muito difícil trabalhar com supermercadistas, né? Agora que depois da pandemia que eles começaram a entender o digital com o físico, né? Começaram a entender que tudo é canal de venda e que esses canais de venda se misturam, né? Então agora a gente realmente focou em transformar o mercado varejista entregando tecnologia para operações autônomas. Sim. Então hoje a gente atende mais de 1.000 lojas no Brasil com a nossa tecnologia já. Então mudou um pouquinho, né? No início vocês estavam focados assim naquela experiência do mercado, de onde surgiu a ideia. Sim. Mas hoje a BPay ela é mais do que isso, né? Sim. Falando em autoatendimento de forma geral. Fala um pouquinho pra gente aí de como é que hoje está o produto da BPay, qual é o principal produto, o que vocês oferecem. Tá. Conta um pouquinho pra gente. A gente está um pouco à frente do tempo. O que a gente faz é entregar autoatendimento, só que pelo celular. Então, hoje, quando você vai em qualquer estabelecimento, você precisa ou entrar numa fila e esperar que alguém te cobre, ou você simplesmente vai utilizar ali um totem de autoatendimento. O que a gente fez foi pegar tudo que aquele totem de autoatendimento faz e botar dentro do próprio celular. Ou seja, o checkout da sua loja dentro da palma da mão do seu cliente. Isso significa que vai além de comprar, de apenas poder possibilitar uma compra sem fila. Quando você bota o checkout da sua loja dentro da mão do seu cliente, você tem com ele um espaço para notificá-lo, dar cashback, fazer um relacionamento, ativar, reter e fidelizar esse cliente. Então, hoje, a gente, além de ser um checkout, ou seja, o próprio celular bipa um código de barras e faz pagamento, ele também é uma ferramenta de marketing. Então, a gente consegue integrar com diversos gadgets. Por exemplo, então, abrir uma porta. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, Renata. Como vai? Olha, eu vi que você fez uma compra há 15 dias atrás de, sei lá, 2 Coca-Colas. Eu queria te dizer que se você comprar 3 dessa vez, eu vou te dar um cashback automático na carteira digital. Essa é uma loja do futuro, é uma loja que já existe. São lojistas que operam no segmento de autoatendimento autônomo. Além de autoatendimento, autônomo, né? Então, a gente vai além do autoatendimento, né? Então, é isso que a gente faz, né? A gente está desrompendo um mercado varejista tradicional para um mercado varejista
do futuro, digamos assim, né? A gente tem visto algumas mudanças, né, no mercado do varejo. A gente já está percebendo que vários, tanto os supermercados quanto os atacarejos estão implementando totens. A gente tem visto uma tentativa deles de entender melhor o consumidor, fazendo os clubes que você Perfeito. acaba colocando seu cadastro, que eles dão algumas vantagens para você, mas o que eles mais querem é entender aquele consumidor para poder te oferecer algo mais personalizado, qual é a promoção. A gente vê bastante isso. Todos os mercados agora, acho que praticamente perguntam se você tem um clube deles, né? Para Claro. tentar entender. Uhum. Mas eu vejo que para realmente você ter um autoatendimento completo, vai precisar de uma mudança também de mentalidade do consumidor, né? Com Vai certeza. precisar para que você vá lá, pegue o seu produto. Hoje, se você pensar assim, uma loja sem atendentes, vamos pensar que é tudo automatizado. Uhum. De portas abertas, a pessoa pega, bipa, todo mundo vai pensar a primeira coisa, tá, mas no Brasil não vai funcionar. Uhum. No Funciona. Brasil. Pois é a questão de mentalidade, né? Sim, Assim, claro, cultural. no meu prédio tem aqueles mercadinhos pequenininhos, né, que tá começando a surgir nos condomínios. Sim. Acho que já tem bastante já. Que você entra, não precisa de senha, não precisa de nada. Você vai lá, bipa e paga com o seu celular as coisas. Mas tem o sistema deles, você não bipa com o seu celular. Aham, sim, é um Mas- totem de autoatendimento que a gente chama. Isso. Aham. Mas assim, não tem cadeado em nada, todo mundo pega e funciona super bem. Inclusive, vou contar bem brevemente a história. Há uns tempos atrás, fui lá, o pessoal fez um churrasco lá no meu prédio, aí faltou alguma coisa, desci lá, peguei bem rápido as coisas, bipei e saí. Comprei e saí. Logo na sequência, eu recebi uma mensagem deles, falou assim, você bipou um produto e teve, acho que algum que eu deixei pra trás, não sei, botei o código errado, alguma coisa assim. Eles viram que eu botei o código errado do produto e me avisaram. E falaram, o que tu pegou é mais barato do que o que tu pagou. Falaram, a gente vai botar um crédito na tua conta. Aham, Foi legal, automático. muito Se fosse bacana. no mercado normal, nunca teria Nunca percebido, aconteceria. tinha perdido dinheiro. Sim. Eles não sei se viram pela câmera, pelo sistema, alguma coisa, eles viram que o produto que eu peguei era mais caro do que Sim. era mais barato do que o que eu passei na máquina. Paguei a mais do que o produto que eu levei. Aham. Aí eles automaticamente botaram crédito pra mim. É uma questão assim, que te causa uma Sim. confiança, sabe? Assim, é super tranquilo, mas é uma questão de mentalidade, né? Que a gente fala, no Brasil não vai funcionar. Na verdade, assim, existem vários tipos de operação autônoma, né? A gente aqui na BitPay acredita que precisa ter um controle de acesso de portas. Por que que isso é importante? Porque na hora que você entra e compra, ele sabe o que você comprou, mas não sabe quem você é. Uhum. Então, nesse caso desse sistema, possivelmente você já fez algum cadastro em algum momento que você tenha deixado algum dado. Fiz, Né? claro. Perfeitamente. Aí ele consegue fazer uma conexão. Então, a gente está numa fase agora que esses mercados de condomínio, existem já mercados mais preparados, que entendem toda a jornada do usuário, ou seja, ele entrou às 10h20, às 10h21, ele teve o desejo de comprar tal coisa e ele abandonou esse desejo e às 10h22 ele comprou tal coisa. Isso são dados que, trabalhados com IA, e eles trazem insights valiosos de reabastecimento, venda combo, uma série de coisas que entendem um consumidor final. Então, quanto tempo ele demora numa loja? Qual é o que ele faz primeiro nessa loja? Então, até trazendo isso mais para um storytelling, né? Teve um tempo atrás que o café aumentou muito de preço. E eu me lembro assim, eu adoro dados, e eu fiz um corte na base de dados de um cliente e falei, eu vou analisar o comportamento de compra do café, já que agora teve um aumento. Naquela época que disparou o azeite, disparou o café, todo mundo falava, café ficou caríssimo e tal. E foi muito interessante ver que o café realmente despencou a venda. E o que aumentou? A Coca-Cola. Ah, é? Então, assim, é interessante. Eu falei, mas por quê? Pô, os dois têm cafeína. Será que é isso? Será que as pessoas estão buscando cafeína? Em que horas elas buscam isso? É 4 da tarde? 3 da manhã? Né? Então, esse tipo de análise de dados a gente faz enquanto BPay. Então, a gente presume os nossos clientes, eles têm sim um controle de acesso de portas, porque a gente trabalha toda a minutagem do comportamento de consumo versus o que realmente vendeu. Então, o tipo de informação que a gente dá não é apenas você vendeu tanto no crédito ou você vendeu tantas Coca-Colas. É quem comprou, em que segmento, qual o gênero, qual é a faixa etária, qual é o nível de reincidência, qual é o nível de abandono de carrinho. Hoje, quando você olha para o varejo, você não enxerga isso. O varejista não sabe que horas você pisou na loja dele se você olhou a fila e foi embora. Ele não consegue medir a quantidade de clientes que ele deixou de atender. Então, quando a gente fala de automação e autonomia, a gente consegue fazer todo esse rastreio de comportamento de consumo. Então, a gente está olhando muito para isso. Hiperpersonalização. Essa é a tese da BPay. Hiperpersonalização. Em breve, você vai passar na frente de uma vitrine e essa vitrine vai olhar para você e falar, oi, fulano de tal, tudo bem? Você comprou uma calça jeans aqui há 3 anos atrás, acho que está na hora de comprar de novo. A gente está indo para esse varejo, né? E nós trabalhamos nessa tese de hiperpersonalização na BPay.
Poxa, que bacana. Isso é muito bom para as duas pontas. Tanto pensando aqui na parte do varejo, vamos pensar no supermercado, tanto para ele, que vai ter muito mais eficiência, vai entender o cliente dele, vai entender o que precisa oferecer, e também para o cliente, porque já tu ganha tempo com isso, já vem direto personalizado para ti, tu deixa, né, tu deixa de comprar coisas em excesso ou coisa que tu não usa. Se já vem algo mais personalizado, mais pronto para ti, vai te trazer economia e assim por diante. É bom para os dois lados, né? Exatamente. Hoje, quando você olha para as soluções de mercado, você tem ali o totem de autoatendimento, né? E você tem ali um sistema de CRM. Eles integrados, eles conseguem fazer alguma coisa. Mas se você tem um sistema que já faz tudo de uma vez, você consegue fazer e trabalhar toda a reincidência, a retenção e a fidelização desse cliente. Uhum. Então, imagina você ser ativado na própria loja. Muito desses sistemas de CRM você é ativado pós-loja. Então, eu fui a Centauro esse fim de semana, comprei alguma coisa e recebi no meu e-mail que na próxima compra eu tenho 10% de desconto. Uhum. Será que isso vai me levar de novo na loja? Eu teria que ter recebido na hora, né, Sim. ali. Eu peguei o produto e falei, opa, se você levar 2 desses, ele tem 10% de desconto. Uhum. Isso é ativar um cliente. Uhum. Né? Ativar o cliente fora do momento da compra física, ele tem muito menos impacto do que ativar no momento que ele está fazendo a compra. Sim. Sabe? Que é verdade. totalmente diferente de uma jornada de e-commerce, né? Uhum. Então, hoje, eu sempre defendo que a gente tem que estar em todos os canais de atendimento com o cliente. Tudo vale. Porque uma vez você vai entrar na fila, na outra vez você vai querer usar um totem de autoatendimento. Na próxima vez, talvez você queira usar a solução da BPay. Porque você está com pressa. Você quer passar ali rapidinho, você não quer entrar numa fila, você não quer falar com ninguém, você não quer ter um limite de 15 itens para comprar, como Sim. tem hoje, né? E não só olhar para o supermercado, a gente tem hoje outros tipos de operação autônoma aqui, como eu estava contando para você antes, né? Hotéis, empresas de entretenimento. Então, tudo que você pode pré-pagar, pagar para usar ou experienciar ou receber depois, a gente está nisso. Tem um leque de oportunidades, né? Muito, nessa um área de range muito vocês. grande de oportunidades. Até porque, como a gente estava conversando antes, né? Vou puxar aqui de novo agora que a gente está aqui conversando de forma gravada para que todos também tenham conhecimento sobre isso. Como a gente estava falando antes, é uma montanha-russa o mercado, né, de varejo. É a ponta direta ali. Então, quando tem qualquer variação, qualquer crise, qualquer aumento de preço acaba impactando em vocês, na empresa de vocês, né? Tu estava citando um exemplo agora muito recente da questão do metanol nas bebidas. Isso afeta vocês, né? Conta um pouquinho Total. como é que é o reflexo das dificuldades também que existem, né? Hoje 90% da nossa base são empreendedores e empresas, né, que vendem alimentos e bebidas. Uhum. E estamos falando de varejo. Então, o varejo ele é muito sensível, né? A gente sente muito rapidamente o impacto de qualquer notícia no varejo. Então, essa notícia do metanol, o que aconteceu? Despencaram as vendas dos destilados, né? E hoje já todo mundo no grupo já estava falando, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? O pessoal está perguntando procedência, ninguém que está comprando. E isso, claro, no dia 15, na hora do boleto, vai refletir na gente. No dia 30 vai refletir mais ainda, porque o cara vai pedir para parcelar a mensalidade atrasada. Então, a gente vive num mercado, né? A gente escolheu atuar num segmento de ticket baixo, mas uma volumetria muito grande. Sim. Né? Então, a gente acredita, por ter uma volumetria muito grande, que dados é onde está a nossa fonte de riqueza. Então, entender o comportamento de consumo, isso aí a indústria quer muito entender. O varejo também quer muito entender como que o consumidor se comporta mesmo na hora da compra. E a gente está apostando na hiperpersonalização para puxar todos esses dados aí, transformar realmente em insights, né? A gente está nesse mercado há 7 anos, né? Nós começamos ali com sinapse da inovação e a gente vem se transformando a cada dia, né? E olhando aí para um futuro próximo, não tem como não falar de IA. Então, a gente agora está trabalhando no desenvolvimento de toda a inteligência artificial atrelada a dados de venda e dados de comportamento de consumo. Sim. Né? Então, é um pouquinho além do que o mercado está pronto para comprar. E a gente se espelha muito no mercado internacional, que já está acontecendo na China há muito tempo, né? Geralmente dá uma olhadinha para fora, para alguns que estão alguns passos na nossa frente para trazer para cá. Claro. De forma mais rápida Inclusive, em possível. abril do ano que vem, eu estou indo numa missão para lá, para poder olhar, poder trazer algumas coisas. A gente já tem muitas referências, né? De visão computacional, de RFID, de muitas possibilidades, mas a gente está 10 anos atrás. Então, a gente ainda tem uma oportunidade muito grande de transformar essa cultura aqui internamente, Sim. né? Eu tive lá, coincidentemente, 2 semanas atrás, na China. Legal. E eles... É tudo integrado. Eles têm um aplicativo que integra um monte de O coisa. WeChat, né? Tem o WeChat,
que é como se fosse o WhatsApp deles e que integra várias outras coisas de pagamento e tudo mais. Mas eles também um outro que é mais usado, que é o Alipay. Aham. Dentro do Alipay, que é o aplicativo deles, você usa como carteira de como se fosse o nosso Google Wallet, ou agora não lembro como é que é da Apple, mas a tua carteira de cartões, tu faz pagamento em qualquer lugar, qualquer vendinha de esquina, ou mercado, É ou isso. festa, ou hotel, qualquer lugar você não usa mais o cartão por aproximação ou o Aham. celular, você usa pelo QR Code desse aplicativo. Sim. E dentro desse aplicativo, então, ele tem todo o teu histórico de compras, mas mais do que isso, ele integra aplicativos como como Uber 99, esses de corrida, né, que tem. iFood, claro que não é iFood, é o aplicativo Sim, deles lá, deles. mas todos esses aplicativos que a gente usa no dia a dia, tá dentro desse... Como se fosse o WhatsApp deles, né? É, como se fosse o WhatsApp deles, mas lá Aham. dentro tem como se o teu Uber, o teu iFood, tua conta do banco, tudo tá dentro do aplicativo do WhatsApp. Aham. Concentra tudo num lugar só. No final das contas, tem todos os teus dados ali. E Sim. consegue te oferecer Fantástico. coisas personalizadas, né? É o que eu sempre falo, né? O celular hoje ele é uma extensão nossa. É. E claro, a gente sabe que isso vai cada vez diminuir, virar, vai ser um holograma, enfim, mas a gente vai ter sempre esse pedaço nosso, extensão nossa, né? Uhum. E aí, quando a gente entra no mercado que a gente está, eu fico olhando aquelas máquinas. É uma indústria gigantesca, vão me matar por eu estar falando isso, mas, cara, para que pagar aquilo? Se Aham. tudo que aquilo ali faz, seu celular também faz. Uhum. Não dá para entender, Sim, né? sim. Porque você põe 30, 40 mil reais numa máquina, e você põe 10 máquinas, 10, ainda tem que botar uma pessoa supervisionando, falando do supermercado, né? Que essa é a realidade. Não faz sentido aceitar tudo no celular. O checkout tem que ir para o celular do cliente. É exatamente como você acabou de falar. O checkout está no celular dele. Sim. Ele pode pagar o Uber, ele pode pagar o mercado, ele pode pagar o que ele quiser, porque o checkout da loja está no celular dele. O celular é o checkout. É. Então, isso é exatamente nisso que a gente acredita, é exatamente isso que a gente faz aqui no Brasil. Eu achei genial, assim, porque concentra tudo no aplicativo só, fica simples para quem usa. Uhum. É impossível, eu não consigo enxergar. Você ir para a China e não baixar esse aplicativo. Você não consegue fazer nada, você tem que baixar. Só que é muito simples. Você baixa ele, você tem acesso a todos os serviços e lá dentro tem, inclusive para turista, ele tem as dicas de viagem, de hotel, cupom de desconto, Sensação. transporte Tudo. público, tá tudo lá dentro. Assim, fica muito fácil pro turista ir para lá, até porque é um país que pra gente é bem difícil por questões de comunicação, a claro. língua. Mas com esse aplicativo ele facilita a tua vida lá. Assim, é muito bom. A gente deveria ter algo semelhante aqui, assim, que concentrasse É o tudo. online e o offline junto, né? É isso que eu sempre defendo, né? A gente tem que sempre usar o melhor do online com o melhor do offline. Nós somos seres humanos, vamos continuar indo a jantar fora, a gente vai continuar indo andar de carro, isso não vai mudar, Sim. né? Mas o comportamento, ele é um só. Uhum. E esse comportamento é que tem que ser rastreado. Né? Sim. Como você se comporta online, como é que você se comporta offline, né? Até porque os pontos de venda, até tem uma palestra agora no Startup Summit sobre isso, os PDVs, né, os pontos de venda, eles estão se tornando PDVX, que são pontos de experiência. As pessoas não querem mais ir para algum lugar sem viver uma experiência diferente. Então, não é porque você está num supermercado que você, por exemplo, não vai poder comer churrasco, não vai poder deitar e jogar videogame, ou você, né? Então, os pontos estão virando pontos de experiência. Isso é muito importante que a gente observe, né? Se você olhar, tem muitos cases aí de pontos de venda se tornando pontos de experiência. E esse é o futuro. É verdade. E para a BPay chegar onde chegou, conta um pouquinho como é que foi a tua experiência no ecossistema nosso de inovação aqui de Santa Catarina, de Florianópolis. Você passou por programa de incubação, você passou por programa fomentado pelo governo através da FAPESC. Como é que foi essa tua experiência aqui? Como é que foi a trilha da BPay? Porque a gente sabe que tem várias dificuldades no mercado, mas também dentro do ecossistema você encontra apoio de outros empreendedores, de governo, tem linhas de fomento. Como é que foi que a BPay passou por isso aí? Como é que foi a experiência de vocês? Você sabe, quando a gente teve essa ideia da BPay no Vale do Silício, a gente precisava de dinheiro para começar alguma coisa e precisava entender onde que a gente abria empresa e a gente acabou entrando no edital do Sinapse da Inovação em 2017 e fomos aprovados. São 4.000 startups, foram aprovadas 100. Então, naquele momento, a gente falou, pô, a gente tem uma ideia legal. Eu acho que a gente tem uma ideia legal. Vamos pegar esse dinheiro, se eu não me engano, eram 60 mil, 70 mil na época, e vamos começar a bancar um demo, alguma coisa assim. E esse edital foi aqui em Santa Catarina. Na época, eu morava em Brasília, que eu te falei, né? Isso foi em 2017. Começamos assim, à distância, em Brasília, com o edital aqui. Usamos todo o ano de 2018, gastando dinheiro do edital, trabalhando demos, conseguindo os primeiros clientes. Em 2019, efetivamente, o primeiro grande grupo, que foi o grupo Big Box, que a gente atuou. E
E aí, o que que aconteceu? Em 2019, eu falei, poxa, as coisas estão crescendo em Santa Catarina, eu vou para Santa Catarina, Uhum. né? E acabei me mudando para cá. Quando eu me mudei para cá, eu não conhecia ninguém. E essa história tá engraçada, porque eu falei, bom, agora eu tenho que começar a conhecer as pessoas. E aí, eu tinha um amigo em Brasília, que tinha alguns contatos aqui em Florianópolis. Falou, Renata, entra nesse grupo aí do WhatsApp, que de vez em quando eles fazem umas reuniões. E eu me lembro de ter chegado aqui, 15 dias depois, apareceu uma reunião num bar lá no centro. E eu virei pro meu marido e falei, ó, eu tô indo lá pro bar. Como assim? Eu não conheço ninguém, mas eu vou conhecer. E cheguei nessa reunião num grupo, assim, de umas 20 pessoas num bar. Eu cheguei, me apresentou, falei, gente, dá licença, Renata, eu vim de Brasília, não conheço ninguém, mas estou aqui para colaborar. Uhum. Eu nem sabia do que se tratava, era inovação aberta, eu nem tinha ouvido falar daquilo na minha vida. E sentei ali, conheci uma pessoa que me apresentou outras pessoas, enfim. Com 30 dias eu me instalei no Impact Hub dentro do Primavera, Que então legal. eu ia para lá todos os dias e o meu objetivo era olhar para quem estava no café. Quando tinha alguém no café, eu levantava e ia lá conversar. E assim fui conhecendo as pessoas. Logo eu me associei ao vertical de varejo da ACAT. Não, fiquei indo, né, da vertical de varejo. 6 meses depois eu recebi um convite para assumir a diretoria da vertical de varejo. Assumi a diretoria em maio de 2020, ou seja, no meio da pandemia. Fiquei 1 ano e meio, né? E logo depois eu tive o convite para entrar dentro da CAT hoje como membro do Conselho Deliberativo da CAT. Então, Poxa, que legal. muito networking, muita mão na massa, sempre ajudando tudo que eu podia. E aqui no estado, graças a Deus, a meritocracia, ela fala mais alto, né? Quando você trabalha de verdade, que você se entrega, que você tem o give back, que a gente chama aqui, a gente cresce. Foi assim que a BPI surgiu e cresceu aqui dentro do estado. Então, o networking aí, pelo jeito, foi essencial e isso você Claro. encontrou aqui no nosso ecossistema, né? Maravilhosamente, né? E assim, claro, tudo que é possível eu sempre me inscrevi, Midtech, passamos, fomos acelerados, uma mudança drástica na nossa vida, né? Com a aceleração do Midtech. E agora também acredito que a gente está numa nova fase, estando aqui no Parque Sapiens, onde várias dessas startups que estavam com a gente nessa jornada também cresceram, estão aqui, então a gente se sente realmente em casa aqui dentro do Parque Sapiens. Poxa, que legal. Então você conseguiu, mesmo sem estar em Floripa, né? Conseguiu sentar em Santa Catarina, o fomento da FAPESC através do programa Sinapse. E aí você tomou a decisão, então vou morar aqui, entrou para o Impact Hub, que fica ali no Passeio Primavera. Isso. Fez o networking, passou pelo Midtech aqui dentro do Sapiens Park. Isso. E agora está aqui dentro do Sapiens Park, dentro do Passeio Sapiens. Isso né? aí. Teve isso uma aí. trilha aí, bem... Aquela trilha tradicional realmente lá do início da Eu jamais startup teria até... conseguido isso se eu não estivesse dentro do ecossistema de Santa Catarina. Jamais. É incrível, esse teu depoimento é bem legal, assim, que a gente vê vários cases de sucesso e a gente não conhece a trajetória deles, né? Qual foi o caminho que vocês trilharam? Muitas empresas novas que entram no ecossistema nos perguntam, tá, mas por onde que eu entro? Será que eu vou pro Midtech, eu vou pro Celta? Olha, tem vários caminhos, mas tem que se integrar no ecossistema. Eu sempre falo para eles assim, ó, vamos entender o que é tua solução, a tua ideia, em que fase de maturidade que ela tá, para ver, porque tem vários caminhos. Mas o que importa é você tem que se integrar no ecossistema, conhecer as outras empresas, conhecer os outros empreendedores. Agarrar todas as oportunidades. Eu me inscrevo em absolutamente tudo. Agora estamos indo para o Web Summit de Lisboa junto com o Sebrae. Né? Então, a gente sempre se inscreve em tudo. Acabamos de ser também acelerados pelo Sebrae Startup SC, que também é um programa parceiro. Acabamos de nos formar também nesse programa. Então, a gente agarrou todas as oportunidades que o ecossistema tem, e são muitas, né? Fazendo conexões, ajudando pessoas e, claro, volta, é o give back. Sim, tem muita oportunidade, né? Tem que ficar mapeando, né? Tem Porque que vai ficar surgindo mapeando um monte de tudo, coisa, né? editais, investidores, pessoas. Aqui realmente as pessoas querem te ajudar, elas estão disponíveis para te ajudar. Isso é uma coisa que eu não encontrei em nenhum outro lugar do mundo. E eu queria entender um pouquinho de vocês agora, a visão de futuro, né? Vocês estão aqui, já passaram por vários desafios, continuam passando, né? Natural. Ainda não, como você falou, estão diversificando, não estão dependendo de um mercado só. Queria entender com vocês, visão de futuro da BPay. Como é que vocês enxergam? Legal. A gente fez a nossa segunda rodada de investimento agora. Então, agora a gente quer mudar da fase de tração, que é o que a gente está para uma fase de growth. Eu não posso dizer ainda, mas nós fomos comprados 10% hoje, um banco comprou a BPay. Então, isso muda muito pouco a nossa realidade. A gente está olhando para um pipe aí de mais 4, 5 anos, chegando aí no faturamento de 40 milhões ano. É uma empresa que tem essas possibilidades, essa oportunidade de crescer. Estamos ainda no mercado muito iniciante, por isso eu entendo como oportunidades com grandes desafios, né? E a gente está realmente olhando para isso. Hiperpersonalização, automação, operações
mais personalizadas, né? PDV virando ponto de experiência, e a gente está agarrando com unhas e dentes as pessoas que têm essa mentalidade, os empreendedores e os empresários que têm essa mentalidade de mudança de comportamento, né? É muito complicado você hoje, como varejo, eu tenho 30 anos de varejo, tá? Eu sempre trabalhei com varejo a vida inteira. Você hoje briga por espaço e preço. Você tem que estar bem localizado e tem que ter preço. Se você olhar uma farmácia, ela compete com a outra, é commodity. Um supermercado compete com outro, é commodity. Quem vai vencer? Quem conseguir atrair esse consumidor, quem conseguir entender esse consumidor, quem conseguir tratar esse consumidor como ele merece ser tratado. Sim. Então, é isso que vai acontecer no futuro. As coisas não serão mais generalistas, e sim muito segmentadas. E a gente acredita bastante nisso. E a inteligência artificial, ela vem para ajudar demais nesse processo, né? Sim. E a gente consegue fazer isso com muito mais velocidade do que a gente conseguiria fazer antes, né? Então, a gente está muito focado nisso. A gente tem uma visão de internacionalização. A gente está começando a olhar para o mercado externo. A gente tem algumas propostas para internacionalizar, pessoas querendo ser sócias fora do Brasil. Então, a gente está olhando para isso também. A gente acredita que a gente tem hoje uma solução muito adaptável ali para a Europa. É uma coisa que ainda não chegou. Nos Estados Unidos tem muita concorrência, mas são momentos diferentes. Então, a gente está olhando para a internacionalização. E é isso. A gente quer crescer agora, não buscar mais rodadas de investimento, crescer por meio de editais de inteligência artificial. Tem muito edital. Tem. Muito dinheiro público para bons projetos. E esse é o caminho que a gente vai seguir. Poxa, que legal, que legal. Vejo um futuro bem, bem próspero aí para a área de vocês. Tenho certeza. Amém. O que tu deixaria de mensagem, assim, já caminhando para o encerramento? Para quem está começando, que tem uma ideia, como você tinha lá em 2015, 2016, quem está com aquela ideia... Eu vejo muita gente chegando aqui no ecossistema que já tem uma carreira consolidada em outra área, mas quer mudar, assim. Tá pensando em começar a empreender, ou já está empreendendo há tempo, mas quer empreender em algo novo, tá com uma ideia. O que você deixaria, assim, de mensagem para quem está começando aquela trilha? Pensando na Renata lá de 2015. O que você deixaria de mensagem para eles? Estão pensando em entrar para o ecossistema, estão pensando em entrar para o setor de tecnologia, começar a empreender nessa área. O que você falaria? Então, eu acho que a primeira coisa é tomar a decisão de queimar a ponte, porque essa é uma decisão muito importante. Eu quero deixar de ser CLT. Eu não vou deixar de um dia para o outro, mas eu quero. Esse é o meu objetivo. Então, você começa a atravessar a ponte, e quando você começa a chegar lá no outro ponto, no outro lado, você queima, porque você não pode voltar mais atrás. Então, essa decisão, ela é a decisão que 99,9% das pessoas não tomam. Só 0,1%. É preciso tomar. Porque se você fala, eu quero isso, você vai conseguir. A segunda coisa que eu diria é, seja muito cara de pau, mas muito mesmo. Sabe? Cutuca no ombro da pessoa, fala, oi, tudo bem? Eu sou fulano de tal, tô chegando aqui sem nada, cara, dá pra bater um papo comigo? Não tenha vergonha de falar com as pessoas. Não tenha medo de falar das suas ideias. Esses dias mesmo uma pessoa, um parceiro nosso, tava com umas ideias e falou, Renata, mas como é que eu faço para proteger a minha ideia? Eu falei, não tem como, amigo. Você tem que falar para todo mundo, porque entre ter uma ideia e executar uma ideia existe uma diferença muito grande. Não tenha medo de contar a sua ideia. Se você definiu que você vai fazer isso acontecer, você vai fazer isso acontecer. Você tem que falar para o máximo de possíveis de pessoa. Até tem uma história engraçada, não sei se dá tempo de contar aqui rapidinho, mas o Alexandre, que é meu sócio, meu marido, né? E fundador da empresa também, quando a gente começou a ter a ideia da BPay, ele foi fazer Uber. Porque no Uber, ele contava as ideias para as pessoas e as pessoas falavam. Então, foi uma baita de uma pesquisa qualitativa que a gente tinha. Então, ele falava, eu só estou fazendo Uber, mas eu estou com uma ideia, eu estou pensando em fazer isso, estou pensando em fazer aquilo. O que você acha? E aí, o consumidor falava, nossa, eu nem gosto de ir, ou eu vou. Ele voltava para casa cheio de cartão de visita e a gente ficava listando tudo aquilo que a gente ouvia das pessoas. Então, é isso, seja cara de pau. Né? Vai perguntar para as pessoas, cutuca, pede ajuda. Pede ajuda, mas você vai receber um não. E daí, pede para o próximo, né? Então, é ser realmente essa pessoa entrona. E terceiro, assim, eu acho que é balela dizer isso, todo mundo diz, mas, cara, tenha propósito. Porque se você não tem realmente um propósito, algo que te move, é complicado você seguir firme, porque é uma montanha-russa emocional, né? Tem dia que tá muito bem, tem dia que tá muito mal. Tem dia que você fala, eu vou desistir, tem dia que você fala, não, eu vou em frente, né? Não é para todo mundo, né? Não é para todo mundo. E essa montanha-russa emocional, ela tem que ter apoio, né? Apoio.
Então, se propósito te é o que chamarem te de ajuda. louco, você tá no caminho certo. Né? Então, Pois é. assim, não dá para ficar mais ou menos empreendedor, entendeu? Ou você é ou você não é. Uhum. Então, é claro que tem momentos que você volta para a vida do CLT, volta, eu passei por tudo isso, mas quem quer realmente transformar alguma coisa, quem tem uma vontade de fazer alguma coisa diferente, não pode desistir. Resiliência é tudo. Poxa, muito boas essas tuas dicas aí, pessoal. Então, gravem bem essas dicas da Renata aí. E, de fato, não pode se acanhar, tem que ser, Não, como você chamou ali, cara de pau, né? Tem que realmente fazer parte, tem que ir lá cutucar, conversar, falar, chamar. É isso aí que você falou, né? Não pode ficar acanhado num não. canto que isso não faz parte do empreendedor, né? Como eu te disse, né, antes da nossa gravação aqui, eu ficava no Impact Hub e meu único objetivo era levantar na hora que alguém ia pedir um café. Porque era a hora que eu tinha ali me apresentar, saber quem era aquela Sim. pessoa, falar da minha ideia e ouvir retorno, enfim, assim. Poxa. E isso é que fez a gente avançar, Aham. né? Então, não tenha medo de contar suas ideias, saia do âmbito das ideias e arregaça as mangas e vá em frente. Poxa, muito legal. Então, você como empreendedor aí, olhando toda a tua trajetória, valeu a pena, né? Hoje você tá aqui no Passeio Super. Sapiens e tá valendo a pena estar aqui, né? Super valeu a pena, eu não me arrependo de absolutamente nada. Meu pai que já se foi, desculpa, não pude ser uma empreendedora, uma servidora Tenho pública, certeza que ele tem mas orgulho do ele tem caminho que muito seguiu. orgulho, com certeza. Minha mãe também, que ainda é viva, muito orgulho. E eu também, muito orgulho da minha trajetória e muito feliz, né? Porque a gente tomar os rumos da nossa vida é muito bom, né? Você falar para onde eu quero ir e também poder dizer a qualquer momento não quero mais, Sim. né? Então, você ser dono disso é Uhum. muito reconfortante, assim. Poxa, muito legal, muito bacana ouvir a tua história, Renata, entender da BPay, uma empresa que está aqui dentro do Sapiens Park. Fica o convite para todos que quiserem conhecer o Sapiens Park, conhecer o nosso empreendimento Passeio Sapiens, vem aqui, você certamente passando por aqui vai conhecer a BPay, tá lá bem grande lá na parede, BPay, bem bonito o logo deles. Fica o convite para todos. Renata, muito obrigado, foi um prazer aqui conversar contigo nessa mesa gravando, mas tenho certeza que a gente vai conversar muito mais aí pelos corredores, Adoraria. vamos estar sempre se esbarrando por aqui. Prazer te receber, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, um baita desafio, parabéns pela iniciativa. Não poderia ser diferente, o Parque Sapiens já é um arraso e agora o Passeio Talks também com certeza vai ser um sucesso. Obrigada. É isso aí, pessoal. Então, aguardem para os próximos episódios, vão ter muito mais surpresas aí, várias outras empresas interessantes para mostrar para vocês. Obrigado, pessoal. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.